Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar a situação na Guiné. Muitas pessoas podem talvez pensar, mas a Guiné é um país pequeno da África, do noroeste, da África, e pouco me importa o que acontece lá, eu estou mais preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Mas eu, com todo respeito, discordarei de quem pensa desta maneira, porque a Guiné é como se fosse, tal e qual qualquer outro país, uma parte espectral do todo. Através do que está acontecendo lá, nós podemos analisar o que possivelmente veremos acontecer em outros locais do mundo futuramente. E por que não, talvez até bem mais próximo de nós, do que nós podemos imaginar no momento. Essa matéria começa dizendo o seguinte: Guiné em turbulência enquanto soldados reivindicam o poder e anunciam toque de recolher. Os soldados disseram que convocariam os ministros do presidente Condé e outras autoridades importantes às 11 horas da segunda-feira. Bom, há muita confusão, muito desencontro de informação, porque primeiro nós vamos ver aqui uma informação dizendo que houve então essa tomada de poder aí pela elite militar da Guiné, e depois nós vamos ver uma informação que diz exatamente o contrário. Vamos lá. Essa matéria diz assim: soldados de elite que organizaram um levante na capital da Guiné anunciaram um toque de recolher em todo o país até novo aviso e a substituição dos governadores regionais pelos militares. Os soldados também disseram em um comunicado lido pela televisão nacional que convocariam os ministros do gabinete do presidente Condé e outras autoridades importantes. O presidente Condé, nós vamos analisar ele especificamente para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo por lá. Mas isso fica mais para o fim desse vídeo. Depois de apreender a televisão estatal no dia anterior, os soldados amotinados prometeram restaurar a democracia em um comunicado lido pelo coronel Mamadi Doumbouya. O dever do soldado é salvar o país, ele disse, lendo o comunicado, que se sentou envolto em uma bandeira guineense flanqueada por 6 outros soldados uniformizados. Então não estou aqui fazendo juízo de valor se o que eles estão fazendo lá está correto ou não, até porque a gente não tem dados suficientes a respeito do que está acontecendo na Guiné. Então, a minha opinião sobre se isso está sendo positivo ou negativo para o país não interessa. E aí cada um pode formar a sua própria opinião, inclusive dá-la aqui nos comentários. Mas não é essa a minha intenção aqui. Eu só estou trazendo para vocês um fato que está acontecendo lá. Esse aqui é o presidente Condé. E aí nós temos algumas imagens dele aqui, para vocês. Enquanto ela carrega aqui, eu vou terminar de ler essa matéria. Bom, aqui carregou. Essas aqui seriam imagens dele capturado aqui pelos soldados de elite. São imagens aí que circulam o mundo. Então esse aqui é o coronel Mamadi, Aqui são os soldados de elite do país. E aí, enquanto eles estavam lendo o comunicado, do qual eu li uma frase anteriormente, aqui nós vemos algumas pessoas aparentemente protestando, outras festejando o que está acontecendo. Vemos algumas cenas aí do país antes desse fato, e aqui então o presidente aparentemente razoavelmente tranquilo. Aqui, para que vocês tenham ideia de onde é que ele fica, mais ou menos no noroeste do país, então é um dos países mais próximos aqui do nordeste do Brasil, é a Guiné. E aqui o país novamente. Ele aparentemente, o presidente, aparentemente ele está razoavelmente tranquilo. Mas o que eu queria trazer para vocês, para complementar essa informação, e depois nós vamos para a análise final para concluir, é o seguinte. Isso aqui é uma matéria que diz que, e é da mesma data, veja só, 5/9. Essa aqui também é uma matéria de 5/9, essa que nós estávamos analisando até agora. Mas essa aqui diz algo diferente. Ela diz que 25 militares teriam sido detidos durante suposta tentativa de golpe de Estado. Então é a suposta tentativa. Eles estão dizendo que não é bem assim como está sendo relatado, que o presidente foi deposto, que já há toque de recolher. Não, aqui a informação é diferente. Lembrando que eu vou colocar os links das matérias para vocês na descrição do vídeo.
aqui já diz o seguinte: o local da residência de Alpha Condé, que é o presidente da Guiné, teria sido invadido então por forças especiais, segundo a mídia, mas uma fonte teria indicado que os 25 militares envolvidos no suposto golpe teriam sido detidos, né? Tiros foram disparados, enfim. As forças especiais são lideradas pelo coronel Mamadi Doumbouya, que serviu anteriormente na Legião Estrangeira Francesa. Testemunhas que falaram por telefone com a agência norte-americana Associated Press, contaram que ouviram, né, isso aqui, que vários militares surgiram nas ruas pedindo aos civis que regressassem à casa. Isso é normal, né, nesse tipo de momento, esses toques de recolher, até para que se identifiquem eventuais oposições. Então, quem estiver nas ruas é meio perigoso, porque os militares então estão com o nervo à flor da pele no momento desse, né? Óbvio, porque eles também acabam correndo riscos. Então, o toque de recolher é realmente recomendado numa situação dessa. Mas enfim, assim, no entanto, uma fonte teria sugerido ao site aqui, que eu vou colocar o link para vocês depois, que as forças leais às autoridades tinham a situação sob controle. Então, por enquanto, isso tudo está muito nebuloso. Não se sabe se de fato eles tomaram o poder, deram o golpe ou não. E aqui, para finalizar, eu quero mostrar para vocês quem é Alpha Condé. Esse presidente supostamente detido, porque muitos canais e muitos sites estão dando como certa a detenção e que ele já caiu. Mas vocês viram aí que há informações contraditórias. Mas quem é esse presidente supostamente deposto? Então a matéria aqui, que ainda não está atualizada, diz que ele é um político guineense, atual presidente do país desde 2010, então veja que ele já está há 11 anos no poder. Ele é líder do partido Rassemblement du Peuple de Guiné. E aí é a Assembleia do Povo da Guiné. É um partido político da Guiné, membro da Internacional Socialista. Então ele é um político de esquerda, membro da Internacional Socialista. Ele é, então, esse partido liderado por Alpha Condé no poder desde 2010. Ele foi, então, diz aqui o link, né, vencedor das eleições de 2010 e pertence ao grupo étnico Mandinga. Os Mandinga, ou Malinke, são um grupo étnico da África Ocidental com uma população estimada de 45 milhões de pessoas. Não necessariamente esses grupos estão em um único país, especificamente, né? Bom, quem é ele? É um ex-professor de ciência política na Universidade de Paris, né? Vocês sabem que a França ela teve várias colônias e várias ligações, e possui ainda muitas ligações com esses países. Então vocês veem que tanto ele foi um professor de ciência política em Paris, quanto os soldados teriam servido na legião estrangeira da França, né? Vamos ver se nós achamos aqui novamente. Se não achamos, mas vocês veem depois aí nos links que eu coloco para vocês. Então, tanto um lado quanto o outro aqui tem ligações com a França. Então ele é nascido, inclusive, naquilo que se chamava, na época, África Ocidental Francesa, né? Nascido em 4 de março. Então, assim, pessoal, isso é para vocês terem uma noção mais ou menos do que está acontecendo por lá. Nós vamos continuar acompanhando isso aqui. Lembrando que, embora eu saiba que muitas pessoas não se interessam pelo que acontece na África, por acreditarem que as coisas estão contidas exclusivamente lá e que cada país tem a sua peculiaridade, mas, novamente, eu, com todo respeito, discordo, porque nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais aquilo que afeta um, afeta o outro. Eu encerro deixando um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.